Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um programa. E o nosso convidado de hoje é um digno representante do futebol amador regional, em específico de Ipatinga. Falamos de Adirce Gonçalves, quem nas últimas décadas de 70, 80, 90 e até os dias atuais nunca ouviu falar dele ou não conviveu com ele à beira do gramado em algum momento no futebol amador. Pois bem, nós o trouxemos aqui hoje no Histórias da Bola para contar um pouco dessa sua história, que começou no seu nascimento, lá em Braúnas, onde nasceu em 1957, no mês de maio de 1957, um dos 10 irmãos. Veio para Ipatinga, ainda com menos de um ano de idade. Aqui se casou com a Rosângela Caetano, com quem tem 4 filhos, a Karina, a Daiane, o Rafael e o Gabriel. O Adirce já tem 2 netos, o João Vitor e o Enzo. No futebol, foi jogador. Atualmente é um misto de diretor, de treinador, de organizador. E jogou como meia, como atacante, no Ipaminas, no Beira-Rio, no Faixa Azul, no União, no Novo Cruzeiro, no Avante, em Coronel Fabriciano, e por aí vai, além de participar de inúmeros amistosos, digamos, enxertando diversas equipes por aí afora. É sobre essa sua carreira, sobre essa sua vida, sobre o seu momento atual, que a gente vai falar. Portanto, conosco, Adirce Gonçalves. Adirce, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Histórias da Bola. O Adirce, como jogador, era bom de bola? Valdeci, primeiro agradecer a você pela oportunidade, pelo convite, né? Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com você. E dizem que eu era um excelente jogador. Eu realmente, a gente não gosta de falar muito da gente mesmo, né? Eu acho que as pessoas falam para a gente, né? Mas realmente me consideravam como um excelente jogador. Desde a época que eu cheguei aqui, já com 11 meses de idade, comecei minha carreira de futebol aqui aos 9 anos, né? Jogando naquele antigo Itajubá, né? Do Parobé. Ah, você foi também, eu esqueci de Isso, citar, daquela galera ali, né? Do Itajubá, com o Zé Manuel. Né? Então, a minha carreira ela começou exatamente, o nosso meio campo naquela época era muito forte, né? Quem é que deu? O Helder naquela época jogava na cabeça de área, né? Ah. O Helder, que foi um excelente centroavante aqui, Notável. história, né? Notável. Para mim foi o melhor que passou por aqui na posição. E eu esquerdinha na minha esquerda e eu na minha direita. Então, realmente, quem conheceu os outros dois sabe que para mim jogar ali eu tinha que saber também. Você era né? esquerdinha e depois foi jogar na Desportivo Palmeiras e foi para o futebol boliviano e radicou-se na Bolívia como dirigente de futebol hoje. Exatamente. Então eu comecei minha carreira ali jogando nessa categoria de base de Ipaminas. Nós jogamos até os 14 anos, que infelizmente Ipaminas o pessoal vendeu aquela área, né, do campo ali e foi desfeita então essa categoria. E depois desse período, então, eu iniciei minha carreira no futebol amador jogando no Beira-Rio, né, ali na antiga Rua do Buraco. Você sendo um jogador mais de estilo clássico, você não era um jogador de estilo clássico. E você sempre jogou em times medianos de campos ruins, reconhecidamente ruins. Exatamente. Como é que você conseguia fazer o seu futebol render em campos onde a dificuldade de se dominar uma bola, de passar, onde o choque era muito maior? Então, Valdeci, eu na realidade, assim, já que você está perguntando, eu vou dizer, realmente a bola ela me respeitava muito, assim, eu tinha muita facilidade, a bola realmente eu tinha um domínio de bola muito grande, uma visão de jogo muito grande. O antigo Cabelinho que você conheceu, ele me comparava antigamente com aquele menino lá do Internacional, o Falcão, tá vendo? Aquela classe, não, né, da classe, cada um na sua proporção, né? Mas o meu estilo de jogo era mais ou menos aquilo ali, mais de pensamento. Quando a bola chegava, graças a Deus, a gente já sabia o que ia fazer com ela, tinha uma boa visão de jogo, então assim... E aí, realmente, a gente, naquela época, tinha essa dificuldade de campo de jogo, né? Hoje o pessoal joga aqui... Mas como é que você conseguia conciliar essa dificuldade do campo? Mas também tinha outros jogadores, como o Zé House, também era de muita qualidade técnica. Na realidade, Valdeci, você é um camarada que conhece muito de futebol, tanto quanto eu, você sabe muito bem que naquela época minha, você para ser considerado um bom jogador, você tinha que jogar muito, porque bonzinho não tinha espaço nessa época. Né? O Faixa Azul, por exemplo, você citou o Zé House, mas era Gil Solange, né? o Pinta Roxa, Lindomar. Né? Então, assim, realmente era difícil para você jogar, para se destacar, melhor dizendo, no meio dessa galera aí. Mas, assim, eu acho que a questão desse recurso que a gente tinha, dessa habilidade, dessa facilidade em domínio de bola, então facilitava, porque o jogador, quando ele tem essa
essa facilidade, ele joga em qualquer campo. Né? O jogador que é meio brucutu, aquele negócio, é que ele tem dificuldade, ele tem que olhar para a bola, ajeitar ela primeiro. Então, o jogador, quando sabe jogar, do jeito que ela vier, ela sai, e sai com perfeição. Então, eu tinha essa facilidade. Então, eu não via muita dificuldade em jogar naqueles campos antigos, não. Você daquela fase que o jogador tinha uma identidade muito grande com as equipes. Consta na sua história que você jogou 10 anos seguidos no mesmo clube, que foi o Beira-Rio. E você se considera hoje um torcedor do Beira-Rio? Exatamente. Eu nunca escondi isso, que eu sou torcedor do Beira-Rio. É claro, eu sei separar as coisas, claro, né, evidentemente. Porque a minha história, ela realmente foi toda no Beira-Rio. Eu comecei, como eu frisei antes, eu comecei na categoria de base do Ipaminas, joguei até os 14 anos, quando foi desfeito. E naquela época eu já morava na Rua do Buraco. Eu cheguei em Ipatinga, fui morar naquela rua Diamantina ali, no antigo supermercado velho ali, batendo pelada ali. E em 1972, precisamente, foi quando foi criado o Beira-Rio. Eu fui um dos diretores do Beira-Rio na sua fundação, tá entendendo? O finado Inácio, que foi o primeiro presidente do Beira-Rio, a gente conversando ali, batendo papo, ele falou, gente, vamos criar um time aqui e tal. E aí a pessoa resolveu fundar um time naquele espaço ali. E aí, como discutiu o nome do time? Como a gente era na beirada do Rio, né? Rio Ipanema, né? Exatamente. Então vamos chamar Beira-Rio. O Inácio também era fanático, torcedor do Botafogo, então ele já escolheu a cor do Botafogo com... O escudo, até o escudo. O escudo, é só as iniciais ali que altera, muda um pouco. Então, o Beira-Rio foi criado em 1962, eu ajudei ali a dar umas capinadas ali, com a enxada, aquele negócio ali para a gente fazer o campo. Então, eu joguei durante 10 anos no Beira-Rio, de 72 até 82. E aí você... nesse período eu fui parar na Desportiva Ferroviária também, junto com o Célio. Chegou a fazer o período de experiência? Isso, eu fiquei na Desportiva, na realidade, Valdeci, eu tinha tudo para ser um jogador profissional. A minha oportunidade não faltou para mim, não. O que faltou foi realmente meu pai e minha mãe, a gente era muito amigo, mas era assim, uma pessoa que não tinha nenhuma formação, analfabeta, aquele negócio e tudo. Então, assim, eu andava quase que sozinho, sem nenhuma orientação e tudo. Então, eu tive algumas oportunidades. Eu fui levar para o América Mineiro, fazendo 18 anos. Cheguei lá, fiz um teste, fui aprovado. E essa é uma história que eu posso contar, sim, porque hoje eu fico analisando que cabeça que eu tinha, rapaz. O cara me aprovou, marcou o dia de terça-feira para apresentar para concentração, para ser concentração, onde ele era? Alojamento, para me alojar e ficar lá e tal. Na época, eu trabalhava fichado já em companhia, eu fichei aos 16 anos, então eu já ganhava um salário mínimo, naquela época, né? Como qualquer trabalhador não pode ganhar menos salário mínimo. E aí eu, pensando comigo, eu vou ganhar o que aqui? Entendeu? A ideia. Aí o cara falou, não, você não vai ganhar nada, você vai ter toda a estrutura aqui, tudo e tal. Era juvenil ainda na época, né? Eu peguei e falei, fiz uma proposta para ele, né? Eu falei, eu vou fazer o seguinte com o senhor, eu vou fazer um teste no profissional. Se eu for aprovado, eu fiz. Se não for, eu vou embora. Eu falei, não, mas não é assim que funciona. Então, eu vim para casa com a proposta dele de retornar e, infelizmente, eu... Nunca mais voltei lá. Então, assim, são essas histórias. Depois da Desportiva, foi mais ou menos parecido. Tá? E eu tive a infelicidade de depois de 30 dias lá, ficando de experiência. Que, na realidade, eu não fui nem como experiência. Eu já fui como levado como um excelente jogador. Então, já foram lá para... Porque num período de adaptação e tudo, quando eu retornei para Ipatinga, já retornei já autorizado a levar toda a minha documentação, inclusive da liga. Levar a mala com a documentação? Levar a mala e levei realmente, mas chegando lá, maldosamente, um camarada lá me fez uma pergunta sobre o treinador e eu fiz um comentário negativo sobre o treinador. E isso com certeza chegou ao ouvido dele e a partir daquele momento eu percebi que meu espaço, ele... Foi, né? É o preço da inexperiência. Exatamente. Então, assim... E o mundo da bola, ele fosse naquela época, seja depois ou hoje, ele tem a dita trairagem, né? Exatamente. Então, assim... mas, então, eu joguei no Beira-Rio, retomando aí, eu joguei no Beira-Rio durante 10 anos, essa são uma das histórias desse período que eu tive no Beira-Rio, né? E convite realmente não faltava, não, dos times maiores e tudo, mas a gente tinha realmente uma identidade muito grande. Né, o campo do Beira-Rio ali na Rua do Buraco, qualquer jogo ali era 1.000 pessoas, 1.500 pessoas,
E a gente sentia a alegria de estar ali junto com a turma. E depois do jogo, sempre uma resenha. A resenha, né? E a gente era tratado muito bem, com aquele carinho e tudo. Então, assim, era muito difícil você sair de uma equipe naquela época para ir jogar em outra. Você tinha realmente uma identidade. Qual foi a sua maior alegria nesse seu tempo de 10 anos de jogador do Beira-Rio? Você se recorda? Ou as maiores alegrias? Ah, foram muitas, né? Na realidade, eu fui, né, o Beira-Rio nunca foi um time, assim, naquela época, que realmente não tinha condições. Era de intermediário para baixo. Era de intermediário para baixo, mas era um timaço, na realidade. Não é porque o Beira-Rio era fraco, os outros eram melhor. Mas, assim, a gente tivemos muitas vitórias, muitas viagens. Nesse período, por exemplo, história, nós fizemos... O clássico maior aqui era Beira-Rio, União e Beira-Rio e Faixa Azul, né? O Faixa Azul foi pouco tempo, né? Mas depois permaneceu Beira-Rio e União e Beira-Rio e Veneziano, principalmente União. E nesse período, rapaz, eu lembro uma época que nós jogamos com União, e o time do União desceu aqui do campo do cemitério já devidamente uniformizado, pronto para jogar, né? Saiu andando ali e tal. Trocaram o vestiário. E chegou lá no Beira-Rio, rapaz, e o campo lotado, mas o jogo não durou mais que 15 minutos, né? Por quê? O Ademar lá, do irmão do Miroca, né? Naquela época ali, tá muito bom jogador, fazendo muita pirula e tal, rapaz, o jogo 0-0, com 15 minutos, ele fez uma graça na lateral, quando ele caiu, quando ele não conseguiu levantar, o torcedor já meteu um chinelo na cara dele. O torcedor? Deu uma chinelada nele, e aí o Orlando José Barbosa, que era o árbitro do jogo, preferiu encerrar o jogo ali, para acabar o jogo, porque realmente o clima estava pesado. Um dos muitos clássicos do Beira-Rio. E aí nós armamos para a União, depois, no jogo seguinte, a Liga definiu o jogo no campo neutro. Fez o campo neutro. No campo neutro, o jogo Beira-Rio perdeu o mando de campo automaticamente, e nós fomos jogar no campo do Vila Celeste. E aí nós preparamos para a União. Naquela época existiam duas categorias, né? Era aspirante antes, você lembra disso? Isso. Então, o Juninho, finado Juninho, era o treinador, né? E o irmão dele, o Gilson Peças. Gilson Peças. Gilson Peças tinha ali uma casa logo próximo ao campo do Vila e tal, com piscina, tudo mais. E nós fomos para lá concentrar, ficamos lá, próximo do campo ali. No mesmo dia do jogo ou no dia No mesmo dia do jogo. E o União, ele usava com o mesmo cor do Beira-Rio. É preto e branco. E aí, na categoria aspirantes, jogaram e tudo, e a gente armou para ele. Nós usamos o uniforme da mesma cor, do mesmo jeito deles e listrado. Tal. Aí chegamos em cima do jogo, assim, e automaticamente eles não tinham outro uniforme para poder usar. Naquela época o mandante tinha preferência do uniforme. Exatamente. Aí eles tiveram que... Eu não sei exatamente... Né, era esse o regulamento. Mas aí eles tiveram que usar o uniforme da categoria aspirante. Todo suado. Isso já matou o time dele. Nós metemos 2-0 neles. E aí a gente... Então são algumas das histórias que nós tivemos no Beira-Rio. E que foram muitas, evidentemente, né? E a Beira-Rio tinha uma charanga muito boa. Sempre era a torcida. Depois, mais para frente, você acabou jogando no União também, né? Eu joguei muito no União, as 2 ou 3, mas quando eu joguei no União, eu já joguei mais no finalzinho. Já estava veterano. Porque eu joguei eu iniciei minha carreira no Beira-Rio aos 16 anos, então 10 anos eu fiquei até os 26, 25, 26. Mas eu saí, na realidade, do Beira-Rio para o Novo Cruzeiro, um dos melhores times que o Novo Cruzeiro fez, aí na época do Picola, né? O Picola, do bar do Picola. Exatamente. Nós tínhamos o meu campo com o Ilha ali do Bom Retiro jogava muito. Eu, Valci e o Paulinho ali do NAC, um quarteto ali muito bom ali. O Marreco era o centroavante. Marreco centroavante, fedia gol. Exatamente. Com um time, até assim, teoricamente, um time até modesto, nós conseguimos chegar na semifinal do campeonato daquela época, saímos para a Cearia, com 2 jogos, perdemos para a Cearia 2-0 no campo da Cearia, na Alameda. E empatamos 0-0 no Novo Cruzeiro, mas nós tínhamos eliminado naquela época o São João do Oriente, que era um time máximo. O Césio. Eu acompanhei esse jogo. Então, quando estava surgindo o Peneneco. Exatamente. Então, assim, fui para o Novo Cruzeiro, joguei só um período no Novo Cruzeiro, depois joguei no Guarani também, o time do Guarani. O modesto Guarani. Exatamente. No Guarani eu já tinha uma história negativa. Por quê? Porque no Guarani eu estava num auge muito bom, estava numa época muito boa, numa fase muito boa. E o pessoal insistiu que eu jogasse no Guarani. Quase que me obrigaram a jogar lá. E eu nunca fui aquele cara boleiro, assim, de ficar me achando e tudo. Então,
eu achei bacana a turma, né, me convidaram e eu fui jogar no Guarani, né? E fizemos umas 3 ou 4 partidas, o time estava invicto, eu jogando como titular, e bem, eu acredito que sim. E, de repente, eu cheguei num jogo no Guarani e eles me sentaram no banco, sem nenhuma explicação, sem nada. E só que a torcida, naquela época, do Guarani, não aceitou Te sacar do time. Me sacar do time. E começou a manifestar, antes do jogo começar, cobrando o treinador, porque eu não estava no jogo e aquele negócio tudo. Eu não sei se de uma sacanagem do cara, o cara me deixou 90 minutos de raiva Sentou 90? Sentou 90. E eu, que sempre uma pessoa muito disciplinada, fiquei aos 90, sem nenhum questionamento. Tomei uma decisão de não voltar mais, mas sem nenhuma discussão, sem nada, porque eu senti que realmente eu não tinha espaço, né? Não achei explicação, aí, na minha opinião, não questionei nada. Então eu acabei jogando umas 4 partidas no Guarani só, oficialmente. Depois jogou a toalha. Depois joguei a toalha, é verdade. Sobre outras passagens da carreira do Adir, depois a migração para do lado de fora das 4 linhas, a gente vai falar, discutir, ouvir, conforme tudo aconteceu, contado por ele mesmo, no segundo bloco do Histórias da Bola. Voltamos já já. O Grupo Djafer está no mercado há mais de 30 anos. Djafer e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria, indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Djafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Djafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Djafer Ferro e Aço. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com Adir Gonçalves, o talentoso meia direita, de certas vezes atacante que se notabilizou no futebol de Ipatinga nos anos 70 e 80, jogando em equipes medianas e que marcou o seu futebol com o futebol clássico, até porque conviveu com, salvo melhor juízo, a melhor safra de jogadores de futebol amador ipatinguense, até porque naquela época também o futebol recebia muito incentivo, tinha um suporte muito grande, a começar dos clubes ligados aos Minas, e a empresa naquela época, então estatal, né, poder admitir o jogador para ir jogar ou na Cearia, ou na Uzipo, ou até mesmo no Jabaquara. Bons tempos, mas que o futebol amador se perenizou e segue até hoje, graças a essas histórias, e vai seguir por muitas e muitas décadas, cada tempo no seu tempo. Você é daqueles que saudosista, todos nós somos, temos aquele princípio de contar histórias, saber das histórias, mas acha que o futebol, você respeita as diferenças do futebol daquela época para o futebol atual? Acha que é tudo ao seu tempo mesmo, conforme eu disse agora há pouco? Com certeza, Valdeci. Eu acho que cada tempo tem o seu tempo e realmente naquela época o nível do futebol, tanto amador até profissional mesmo, é bem superior ao tempo de hoje. Até o Sidmar André é muito meu amigo. Sidmar, gente. E eu sempre tenho uma divergência com ele com relação a essa opinião, né? Divergência de opinião. Cada um respeitando a sua. Ele acha que naquela época era fácil para jogar.
E hoje o jogador daquela época teria dificuldade para jogar gol devido à questão física, né, e tal. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião totalmente diferente. Né? Eu acho que o jogador daquela época, até porque o Romário e outros que jogaram até aos 40, jogou bem, fazendo gols, né? Então, assim, a gente percebe que o jogador daquela época, ele mesmo jogando nessa época de hoje, ele destacaria com maior naturalidade. É claro que ele correria um risco maior de uma contusão. Mas hoje ele estaria preparado fisicamente, conforme do seu tempo. Também, mas eu digo a questão mesmo de recurso técnico, tá entendendo? O jogador, quando ele tem recurso técnico, não adianta, o cara pode vir. Eu era um jogador muito franzininho, Valdeci. Eu peguei um peso maior depois dos 45. A barriga chegou. A barriga chegou e chegou mesmo para ficar. Mas até os 40, 45, o meu peso era 60 quilos, tá entendendo? 60 e poucos quilos. Então, eu era um jogador de uma estatura média, 1,70 m, com um peso também, não era magrinho, mas também não tinha, né, massa muscular, essas coisas assim. No entanto, eu jogava contra backs grandões e tudo, que me encaçavam o tempo todo. E naquela época o cara chutava a sua cabeça mesmo. Era quase um vale tudo. Não vou citar nomes, mas eu enfrentei, né? Só uma história que eu vou contar assim rapidamente. Eu tive no Beira-Rio e Tenenge, no jogo Beira-Rio e Tenenge, né? O Tibúcio, não é? Né? Você lembra, certamente? Demais. Né? O Tibúcio saindo no Democrata de Valadares, ele jogando pela Tenenge. Numa jogada que a bola veio para mim no chão, rasteira, eu tinha uma visão muito grande do espaço, e eu vi que ele vinha nas minhas costas. Se eu domino, ele chegava, né? Então eu tive a felicidade que quando ele chegar, eu dou um tapa nela, ela passou por cima dele, aquele tradicional chapéu que o cara fica chateado, entendendo? E ele ficou realmente invocado comigo, né? Ele ficou invocado porque ele veio para me chegar junto na bola mesmo, mas ele ia me arrepiar junto, com certeza. E aí, então, na próxima jogada, ele falou comigo, menino, na próxima eu te pego. A famosa frase do e a próxima aconteceu, realmente, uma bola dividida que tinha eu e ele. Eu também era um jogador novo, bastante experiente, eu fui em cima da bola, pisando em cima da bola, ele conseguiu ainda pisar em cima do meu pé. Quer dizer, se eu não tenho uma certa maldade, vou na bola, ele na altura, na minha canela, né? Então, assim, são essas coisas que a gente analisa do futebol do passado para hoje, eu não vejo tanta diferença. E o futebol para jogar, não. Eu vejo realmente uma tecnicamente bem diferente. Tudo ao seu tempo. O futebol amador não pode acabar de forma nenhuma, né? Nossa, nem pensar, rapaz, nem pensar. O futebol amador, ele é tudo na vida. É razão. Eu acho assim, o jogador hoje, se ele for muito bom jogador, ele tem o espaço dele, ou no profissional, até no futebol amador mesmo, né? A oportunidade dele, ela vai acontecer. A gente tem hoje, por exemplo, a gente acompanha jogadores hoje que, para ser sincero com você, ele ganha mais de um salário mínimo jogando bola. Eu conheço muitos, você também conhece, né? Do futebol amador. Eles são convidados a jogar aí, o jogador, né? Você é daquela teoria de que se alguém quer pagar e você tem qualidade, justo. Eu, na realidade, eu nunca recebi para jogar, até porque nos times que eu jogava não tinha condições de pagar. Mas naquela época eu já recebia também. Sim. Todos? A gente conhece. Todos recebiam também. Eu recebia de alguma forma, né? No pessoal da Cearia e da Ocipa ganhava emprego, né? Eu, particularmente, eu tive uma oportunidade muito grande de estar na Uzi Minas naquele período meu, também por falta de entendimento, né? Naquela época também não faltava emprego aqui em Ipatinga, né? Empreiteiras, né? Rodava aqui sobrando. E eu tinha vontade de ser profissional também, não queria ficar fixo aqui e tudo, mas me ofereciam emprego na Uzi Minas para mim ir lá no escritório central só com a documentação e nem lá eu fui, tá entendendo? Que situação! Mas então, assim, eu toda a vida eu sei que o futebol correu dinheiro. Mas o dinheiro começou a correr mais aqui mesmo foi na década de 90, em 1992, com o nosso amigo Euquias Belo Filho, o Kiko, né? Kiko, montou o simulador aéreo. Onde eu encerrei, onde eu comecei praticamente a minha carreira como treinador durante 10 anos, né? Trabalhei com ele durante 4 anos. Então, aí sim começou a correr um dinheiro maior, porque era a forma que ele achou
De prender o jogador. De prender o jogador bom que tinha do lado de cá e tentar trazer o de lá para cá também, como ele conseguiu trazer, né? Eu tive a felicidade de comandar a maioria dos jogadores que jogavam do lado de lá da Alziba, da Jabaquara, mas a Crara, evidentemente, através de uma proposta da La Plata, exatamente. Eu sou favorável. Ney da Mata jogou, nós somos campeão no Limoeiro em 95. Então, Ney da Mata, era Ney da Mata, o Pretinho da Mata, e aí tinha lá o André Cascão, a turminha a turminha boa. E nós tínhamos o Luizinho Macaná, que jogava muito, né? Então, mas eu sou favorável, sim, mas eu só acho hoje, assim, que, infelizmente, nós estamos pagando jogador, com todo respeito. Não está valendo acontecendo. Não está, com raras exceções, que tudo tem, toda regra tem sua exceção. Mas eu acho que hoje o pessoal não está sabendo investir. Eu particularmente, hoje, eu acho que se eu fosse um treinador hoje, né, com o dinheiro que esse pessoal gasta aí, a gente monta time aí. É mais difícil ser treinador ou jogador? Olha, eu nunca tive dificuldade nem numa coisa nem na outra, vou dizer assim. Eu pessoalmente, particularmente, não tive essa dificuldade, não. Porque toda a vida eu fui amigo do jogador. Mas né? qual que é a maior mania do jogador de futebol? O jogador, na realidade, eu vou contar uma história rapidamente de um jogador. Ele tem o apelido de Cascão também, ali do Cananzinho ali. Eu fui comandar o AERC. Um atacante? Atacante. Bom jogador. Bom jogador. Exatamente. Eu fui comandar o AERC em 93. Eu fui campeão. Eu iniciei minha carreira como treinador no Beira-Rio em 1992. Né? Fomos campeões da cidade, inclusive. E aí o Kiko me convidou para ser treinador do AERC em 93. E eu levei a base do Beira-Rio. Eu sempre tive eu nunca tive dificuldade com o jogador, porque eu sempre priorizei e valorizei a prata da casa. Então, lá no Cananzinho tinha bons jogadores. Então, eu falei, não, aqui o que tiver de bom eu quero aproveitar. Né? Então, era bem mestrado o pessoal e a gente conseguia fazer uma forma de estar todo mundo amigo, tá entendendo? E aí, então, nós tínhamos 3 rodadas, praticamente, com o Cascão como titular. E ele, infelizmente, jogando mal, não estava rendendo. A qualidade dele era discutível, mas não estava legal. E a concorrência também era muito, muito grande, né? Então, na 4ª rodada, eu resolvi colocar o Cascão no banco de reserva. E aí, na minha, tranquila, eu escalei o time de costa para ele. Mas aí, quando eu acabei de escalar o time, falei a posição dele, eu virei para ele, que eu sabia que ia manifestar. E ele estava balançando a cabeça, como se diz, discordando da minha, né? Aí eu brinquei com ele assim, brinquei de uma forma séria, né? Falei, eu não estou entendendo. Eu nunca vi falar que balançar a cabeça joga bola. Porque eu acho que você não tem nenhum direito de reclamar de mim. Porque a oportunidade eu já te dei. Te dei oportunidades, 3. 3 partidas você jogou, não jogou nada, estou te tirando. Você vai ter novas oportunidades, com certeza, porque você tem qualidade. Mostra para mim, para todo mundo, que você tem condição de jogar, eu não tenho dúvida disso. Então, são detalhes. Então, eu nunca tive dificuldade com relação a isso aí. Mas a mania do jogador eu acredito, é uma mania. Qual que é a mania? O jogador de futebol é o seguinte, primeiro que ele nunca concorda no banco, né? Ninguém aceita. Não é aceitar, eu acho que não devo aceitar mesmo. Certo? Porque o jogador, a partir do momento que ele acomoda, ele aceita, ele tem que brigar. Mas eu acho que ele tem que respeitar o treinador primeiro e os colegas dele. Porque quem começa jogando, tem alguém no banco. Se ninguém concordar em ficar no banco, então fica difícil você comandar um time. Para você comandar um time para tentar ser campeão, você tem que montar um grupo de qualidade. Então, se monta um grupo de qualidade, você começa com 11, você tem lá de tipo assim, 20 jogadores, nos 9 que estão no banco, tem condição de jogar, tem qualidade para jogar. Então, tem que ter esse ambiente bacana e tudo. Mas uma das manias é essa de não aceitar o banco, querer escalar time. Escalar time é coisa corretar, né? Ontem eu estava brincando com um colega lá no categoria 45. Fui assistir ontem Beira-Rio e Cidade Nova, se eu não estiver enganado. O time do Fabrício lá, acho que eu não sei se é o nome do time é esse, não. E aí, no intervalo, eu estou vendo o menino lá tentando conversar com a turma.
Mas, rapaz, o cara falava uma coisa, o cara falava outra, o cara falava uma coisa... 140, acima de 45, eu falei, rapaz, eu mania. tenho essa dificuldade. Dos 8 aos 80 tem a mesma mania. Eu nunca fui um treinador assim, como se diz, que não aceitava a conversa. Eu não aceitava, nunca aceitei, não aceitava, era a opinião de diretoria. Jogador, você sempre ouviu? Jogador, eu sempre gostei de conversar e tudo e tal, mas assim, eu acho que na hora que você está passando uma informação, acho que o cara tem que estar ouvindo para absorver, respeitar, tá? Então começa um a dar uma opinião. Então, há umas manias que realmente, eu acho que hoje eu teria dificuldade para retornar a essa parte técnica, porque o meu perfil é esse de estar, na hora de eu falar, eu gosto da pessoa estar me ouvindo e entendendo o que eu estou falando. Mais tarde você deixou de ser treinador para virar dirigente, organizador de campeonatos, essa coisa toda. Tem a Copa Verão e outras tantas que você organiza em parte. Como é que foi isso? Então, eu até 1999, 2000, 2001, eu comandei o time do Vale Minas, né, do Nozinho ali, um timaço também, 2001. Mas já estava iniciando ali a Copa Verão, né, em 2000. E a Copa Verão está fazendo 16 anos que a gente está realizando ela. E o Matias Fortunato iniciou-se junto com o nosso amigo saudoso Reinaldo Paiva, né? O Reinaldo Paiva. Reinaldo Paiva, né? A Copa Norte Henrique. Que havia sido dirigente do Cidade Nobre. Eu falei de times aí, até me desculpa aí, mas eu também cheguei a jogar no Cidade Nobre. Lá no campo de terra lá. Terrão ali. E aí, então, nós criamos a Copa Verão em 2000 e o Matias manifestou interesse em vir participar com a gente. E aí eu passei a conhecer o Matias e conhecer a Copa Norte Henrique e eles me conheceram e passou a conhecer a Copa Verão. E aí fizemos uma fusão, né, depois de uma parceria que hoje ela dura 16 anos. De um ótimo relacionamento de amizade. Eu e o Matias nunca tivemos nenhuma divergência, de forma nenhuma, zero. Então, criamos a Copa Norte e Copa Verão. E ela é uma espécie, daqui a pouco, nós estamos chegando no intervalo, daqui a pouco eu não sei se eu estou correto, é uma espécie de terceira divisão do Campeonato Ipatinguense, né? Ou tem oportunidade para todos. Exatamente, eu acho que o maior, você foi felizinho na sua colocação quando eu disse na oportunidade para todos, porque o futebol amador... Sobre isso a gente vai falar, né, da Copa Verão, né, que tem as suas características. Aquela que oferece oportunidade para todos, né? Para todos mesmo. Tem muito caniludo, que até Fabrício Pereira poderia jogar por lá, Valdeci Castro, enfim. A gente vai falar daqui a pouco no Histórias da Bola, terceiro bloco, já. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Olá, Histórias da Bola, nesse episódio conversando com Adirce Gonçalves, aquele que foi jogador, meia, atacante, mais meia, né? Meio de campo, num terceiro homem de meio de campo, lá pela direita. Posteriormente de técnico de futebol, por 10 anos também. E mais tarde, até os dias atuais,
como um dirigente, um faz-tudo no futebol amador e organizador da emblemática Copa Verão. Aquela que a gente, como dissemos no bloco anterior, que oferece oportunidade a todos mesmo. A Copa Verão, ela é para integrar, obviamente, isso aqui é a essência, o espírito do futebol amador, e também, com todo respeito, quer dizer, do futebol todos somos iguais até a bola rolar, para muito caneludo jogar também, não é isso? Com certeza, Valdeci. A Copa Verão, ela, e a Norte Henrique também, ela foi criada com esse objetivo. Evidentemente que não é proibido nenhum jogador de alto nível se inscrever e participar também. Aí a gente resolveu, então, criar duas categorias, né? Categoria principal, a gente fala, porque amador todos são, né? E categoria aspirantes. Então, aquelas equipes que acham que têm condições de montar uma equipe melhor participam da categoria principal. Aqueles que não montam a categoria aspirante. Mas o principal objetivo mesmo é dar oportunidade às equipes, primeiro, que Ipatinga e a nossa região também, é claro, tem muitas equipes que não são filiadas à Liga de Esporte Ipatinga. Mas, no entanto, jogam futebol aqui o ano todo. Então, vamos organizar isso então, vamos fazer uma coisa mais bacana, uma coisa mais organizada. Então, nós criamos essas competições. E aí essas equipes, elas participam com a gente, né? A maioria são equipes realmente de comunidade. Amadoras mesmo, pessoas que estão ali, amigos, parentes. Numa equipe joga um menino de 16, 17 anos, com um de 40? Hoje até que não, né? Há uns anos atrás tinha muito isso. Hoje está bem assim... Já estão mais seletivos, já estão preocupados com a qualidade. Hoje, na realidade, nós estamos inclusive agora, vamos fechar a Copa Verão, né? Mas que a realidade é que hoje nós temos jogadores de alto nível disputando a Copa Verão também, não vou negar. Não. Inclusive, como a gente não é oficial, então um jogador, por exemplo, que é até profissional, né, se ele tiver de bobeira e quiser participar, a inscrição dele é aceita. Não tem uma regra proibindo que o jogador de alto nível ele não pode participar. Até porque o torcedor que vai na beirada do campo, né, ele quer assistir uma boa partida de futebol. E como é que é segurar disciplinarmente a competição, que é barbante? Exatamente. Como que funciona? Qual que tem-se atuar com mão de ferro em caso de indisciplina? Tem. Nós tivemos muitas histórias, se eu for contar aqui, nós temos que fazer tem que fazer mais um programa aqui. Não, mas assim, nós tivemos muitas dificuldades, como temos hoje ainda, em todos os sentidos, né? E com relação à parte financeira, para poder realizar. E hoje, por exemplo, a gente faz com a taxa de inscrição, evidentemente, porque tem que fazer a manutenção. Eu mesmo contrato a arbitragem, eu mesmo pago, por questão de momento. A gente espera, já tivemos momentos ótimos e a gente espera que futuramente voltemos a ter. Mas os casos de indisciplina? Os casos de disciplina, então, com essas histórias, desses problemas, nós tivemos muita dificuldade. Nós tivemos aqui época de ter, da LDI, por exemplo, não querer mandar árbitro por questão de segurança. Questão de ameaça, de agressão física, ou até mesmo agressão física, também já aconteceu alguns. E nós chegamos na beirada do campo e o árbitro falava, se não tiver polícia, eu não apito. E já era uma exigência deles e tudo. Mas a gente não tem condições de garantir isso. Então, nós tomamos uma decisão com relação à parte disciplinar, que foi de colocar no nosso regulamento, ele é permanente em todas as competições que a gente faz, de que as faltas normal de jogo, aquelas faltas até mais duras, ela é penalizada de uma forma mais branda, que é a questão do regulamento já pune com uma expulsão, independente se é uma jogada simples, com 2 amarelos, uma jogada de um cartão vermelho direto, uma partida só. E o jogador, se ele for reincidente, a pena dele vai dobrando para 2 partidas, para 4, de acordo com o tal. Agora, a agressão física, briga de jogador... Seja contra jogador... Jogador com jogador, esses jogadores eles estão automaticamente eliminados da competição. Eles não jogam mais naquela competição. Certo? Agora, se tiver direcionado a dirigente, a organização e a arbitragem, a equipe toda vai junto. A equipe é eliminada, pode ter 1 minuto de jogo. Elimina a equipe? A equipe. Pode ter 1 minuto de jogo, primeira rodada, a equipe não joga mais. Já aconteceu da equipe na semifinal, aqui em Ipatinga, indo para a final, ser eliminado por essa questão de agressão. Então, a gente procura fazer um regulamento assim,
tranquilo com relação a algumas situações, mas bem rigoroso com relação a... De vez em a quando extrapolar. saem alguns jogos de qualidade, mas também saem alguns jogos bem ruins também. Né? Você Sai. com o seu olho crítico, como analista. Não, sim, tem jogos que a gente percebe que é do nível tecnicamente fraco, certo? Mas é esse que nós acabamos de falar, que também faz parte do nosso trabalho, certo? Mas jogos também de alto nível. Atualmente, em média, tem disputadas quantas equipes no principal e no... Nós já fizemos aqui, Valdeci, quando a gente tem um apoio, a gente tem a condição, já fizemos aqui até com 40 equipes. 40 equipes? 40 equipes, sendo 20 na categoria aspirante e 20 na categoria principal. Não, como é que você consegue organizar tudo isso? Não, é tranquilo, a gente tem, mas né, eu não vejo dificuldade, inclusive a questão técnica, disciplinar, tudo é eu que resolvo. Né? Faz todo o acompanhamento de classificação, de artilharia, disciplina, equipe menos vazada, tudo é no meu controle. Então eu não tenho essa experiência boa, já graças a Deus, não tenho dificuldade, não. Inscrição de atleta, essas coisas, condição de jogo, tudo é por minha conta. Tem algum jogador desses times que são extremamente amadores e bonitos de se ver, que você ainda vê que ele consegue morder do jogo para jogar? Você percebe? Ainda tem ainda. Tem. É muito pouco. Mas você consegue perceber? Mas assim, numa condição bem inferior mas de qualquer ao maneira, normal que eles acham que... Mas também tem jogadores de alto nível que jogam para as equipes, é questão de amizade mesmo. O cara, a pessoa pode não acreditar, mas é verdade. O jogador que está acostumado a receber por aí, joga com algumas equipes aí de graça, sem pedir nada. É aquele ambiente de resenha, aquele negócio ali. E acaba que a gente tem acaba tendo jogos de alto nível com jogadores de alta qualidade participando das competições que a gente realiza. Se o Adilson jogasse futebol nos dias atuais, ele não disputaria a Copa Verão, você estaria disputando a primeira divisão ainda, né? Você fala do seu tempo de jogador. Não, eu jogaria a Copa Verão, sim, até porque... Pela amizade. Pela amizade, eu sempre joguei pela amizade, Valdeci. Eu nunca fui um jogador de receber para jogar, não. Quais foram os maiores jogadores que você viu jogar no seu tempo de jogador e depois como treinador? Olha, assim, é muito difícil você... Tem pessoas só pontuar alguns. Não, sim. Eu, particularmente, eu tive a oportunidade de jogar com excelentes jogadores. Por exemplo, eu citei aqui o Helder, né, que foi de posição, né, porque o Helder foi um excelente centroavante, o Kleber, nós sabemos que foi um dos melhores jogadores, né, o Zé House sobrava dentro de campo, Pinta Roxa, né, esses jogadores da minha época, eu cheguei a jogar e tudo. Mas eu tive a oportunidade de comandar também o Juninho Lola também, né? Que, jogava muito. Luizinho Macaná, que era difícil de segurar, né? Eu tive aqui num time que eu montei na época, em 94, com 3 jogadores de Goiânia, que foi o Mamão no gol, que pegava muito, o Amaro na cabeça de área, né? Era excelente jogador, e o... Fugiu agora o nome do centroavante, mas depois isso eu lembro. Isso é no AERC em 94. No AERC. Né? Então, assim, mas nós tínhamos muito jogador bom aqui, né? É difícil até você destacar, assim, um ou outro. Aqui em Patinga, em 94, Valdeci, quando eu tive a oportunidade de ser treinador na primeira divisão, comandando o AERC, e naquela época o campeonato era realizado por 2 equipes e jogavam turno e retorno. Todo mundo com todo mundo. Era um campeonato realmente que pegava mesmo. Para ser sincero com você, não tinha um time, sequer, falar que era mais ou menos, era tudo de alto nível. O Ideal, por exemplo, que brigou o tempo todo para não ser rebaixado, a metade dos jogadores era de Valadares, de Acesito, tudo jogador escolhido. No entanto, o nível era tão alto que eles ficaram o tempo todo brigando para não ser rebaixado. Então, jogadores, então, era muito, todos os times tinham grandes jogadores, então, mas eu tive a oportunidade de jogar com muitos jogadores, o Célio, por exemplo, né? A gente jogou junto também um período bom, mas eu acredito para você que a gente montava, naquela época, 10 times de alta qualidade. De alta qualidade. E a relação com as arbitragens, como é que foi essa relação? Tranquilo? Eu nunca tive problema disciplinar. Eu fui expulso uma vez, vou contar uma história aqui então, na parte como jogador. Jogando como técnico, melhor dizendo. Comandando o time do Beira-Rio no Jabaquara.
E aí me desculpa meu amigo, que ele é meu amigo, né, o Guilhermino Lima. Guilhermino Lima. Né, e ele sabe que eu estou falando isso aqui numa boa aqui e tal. É que é história de bola. É história, né? E aí o Guilhermino resolveu me expulsar. Com que argumento? Então, eu falei com ele assim, não estou te entendendo, Guilherme. Eu achei uma reclamação normal de um treinador. Lance de jogo. Não estou entendendo, irmão. Eu acho que uma advertência, uma coisa, faz parte do jogo, dependendo. Até porque eu acho que a pessoa ele tem que analisar também quem é que está falando, né? Esse cara é complicado, é indisciplinado. Não tem histórico de problema. Não tem história, nunca foi expulso, então... Aí o Guilherme resolveu me expulsar. Eu falei, mas me expulsão por quê? Eu não ofendi, não falei nenhuma palavra, né? Aí saí também tranquilo e tudo. Aí quando aconteceu que no julgamento, na junta, né? Quando foi fazer o julgamento, o auditor, né, que faz a denúncia, o procurador. Procurador, em vez de me acusar, ele pediu minha absolvição e indiciou o Guilhermino Lima. Então, assim, eu, graças a Deus, nunca tive Como problema. jogador não chegou Como a ser jogador, expulso, fui expulso uma vez. Expulso uma vez, se eu não estiver enganado, só em toda a minha vida como jogador. Mas isso foi na categoria de base já também. Como amador, eu nunca chegou. Adulto, eu nunca fui expulso. Né? Só uma vez que o Orlando gostava muito de aparecer um pouquinho no jogo, né? Jogando ótimo árbitro. Mas... Nossa, era um dos melhores que passou. Mas tinha os seus rompantes. O Orlando foi chamar, me advertir, né? E aí eu, de frente a ele conversando comigo, eu fui sair, ele me puxou. Aí ele falou, eu fui sair, me puxou, e eu falei, não estou te entendendo, você está me agredindo. Aí ficou sem graça, desculpa aí. Quer dizer, mas isso é tudo história, então, mas nunca tive problema, graças a Deus. Eu fui expulso como jogador, um técnico também. Como técnico eu nunca fui expulso, pra você ter ideia. Até como técnico dá um bom exemplo, né? Fui expulso nessa vez lá, desculpa. Do Guilhermino. Do Guilhermino, mas acabei sem motivo, acabei sendo absolvido, sem nem jogar, eu fui jogar. A Copa Verão não vai acabar nunca? Não. Se depender de mim, não. Certo? Eu gostaria muito e torço para que a gente retome novamente o alto nível da Copa Verão, como falo, como organização, porque hoje a gente realiza a Copa Verão, esse ano, os últimos 2 anos, da forma que eu acabei de colocar anteriormente aí, cobrando uma taxa de inscrição e a gente muito fazendo. Com a AF Central, é o momento, né? É o momento. A AF Central... Graças a Deus a gente está conseguindo realizamos esse ano 4 competições, que a gente fala da Copa no Verão, mas na realidade eu realizo 4 competições aqui, há mais de 10 anos. A Copa Verão, nas duas categorias, a Copa Norte Henrique. A Copa Norte Henrique, a gente realiza a Copa Integração aqui todo início do ano, para dar aquela pré-temporada na realidade, e encerramos, como estamos encerrando agora, com a Copa Ipatinga. A Copa Ipatinga é 12 anos que eu realizo, não é todo ano, né, com a Copa Verão, mas são 12 anos. Inclusive, nós estamos agora na semifinal da Copa Ipatinga. Ontem nós tivemos 4 A característica dessas competições são as mesmas. Todas oferecer oportunidade às só os nomes da comunidade. Os times são os mesmos, praticamente. Então, corre a temporada toda. A temporada toda. Então, o pessoal acaba tendo o momento de lazer, a participação deles durante todo o ano. Eu acho que isso é bacana, é necessário. Está entendendo? Para que essas pessoas também tenham a oportunidade de estar, porque são pessoas que moram no município, 90% ou mais, ou quase 100%, são moradores do município, pagam imposto aqui nessa cidade, gostam de futebol, né? Então, assim, eu acho que é bacana isso. E eu quero até aproveitar a oportunidade de agradecer esse pessoal pela confiança que tem na gente, né? Porque não é fácil você participar da competição, onde você paga uma taxa de inscrição e vai jogar ainda só com um árbitro central. E hoje a premiação, inclusive, eu tenho uma premiação muito simples. Modesta, mas simbólica. Só os troféus mesmos e com medalha, não tem outro tipo de premiação, não tem dinheiro, não tem nada. E inclusive com troféus ainda de qualidade... de acordo com a arrecadação. Exatamente. O que é que o Adirce, jogador, deixou de fazer que poderia ter feito? Então, o jogador, na realidade, igual eu falei no início, eu tive algumas oportunidades que... Seria um pouco mais de juízo, né? Eu acredito que sim. Talvez se eu tivesse aproveitado as oportunidades que apareceu para mim, não só a nível profissional, mas até como amador, talvez hoje eu teria... Tem alguma frustração por isso? Não, eu acho que são situações que você passou. Tem hora que a gente fica pensando assim, né? Isso é normal de qualquer ser humano, né? Talvez se eu tivesse feito diferente...
né, as coisas poderiam ser melhor. Mas eu acredito que não, eu fui muito feliz Como treinador também? Não, treinador não. Treinador eu fui totalmente realizado. Eu fui treinador aqui, graças a Deus, campeão muitas vezes, né? Meus times, tudo que eu comandei, sempre jogaram bem, né? Tenho um laço de amizade muito grande com os atletas que eu comandei. Sou tido como muitos, como entre os melhores, né, que eles tiveram a oportunidade de trabalhar. Encontro com essa turma que eu comandei aqui em Ipatinga, em Fabriciano, em Acesita, e todos me recebem, me tratam com o maior respeito e carinho. Então, assim, eu acho que como treinador, talvez eu tenha tido mais sucesso que como jogador. Chegamos ao final do programa. Qual é a mensagem que você deixaria final para o público do futebol amador? De uma maneira geral. Olha, eu gostaria muito que o pessoal no futebol amador, eles analisassem primeiro como amador mesmo, a questão do gostar, do respeitar, porque eu acho assim, hoje nós estamos, vou até mandar uma direta já para o futebol amador, é o seguinte, hoje não estou discutindo aqui, também os dirigentes também têm a sua parcela de culpa, né? Os jogadores hoje estão jogando sábado num lugar, domingo de manhã em outro e à tarde no outro. Claro, pensando no lado financeiro, porque ganha no sábado, ganha no domingo e tal. Mas automaticamente o seu rendimento vai ficar comprometido, né? O jogador que jogou no sábado, no domingo de manhã e vem jogar, então eu acho que tem que rever isso. Eu não sou contra a questão de estar pagando o jogador, não. Cada um tem a sua Cada condição. um que pensa na sua qualidade, o resultado que vai dar. Eu acho que tem que dar um resultado final, até porque alguém está assistindo, né, e vai exigir que esse... Pô, mas quem é esse aí? Eles falam tanto bem dele, eu não estou vendo nada. Está pagando isso aí para que isso não merece receber. Então, talvez não é porque o cara não tenha qualidade, talvez porque ele não está preocupado em como se diz, a mostrar que ele realmente tem essa condição de estar recebendo aquilo. Adilson, muito obrigado pela oportunidade aqui no Histórias da Bola, fiquei muito feliz. Que bela história. Pena que o programa é curto para contar tanto, né? Valdeci, eu que agradeço, né, a oportunidade e qualquer outro momento que você achar que queira me convidar, eu me coloco à disposição. Para mim é um prazer falar de futebol, eu gosto de futebol, vivo na beirada do campo, então estamos aí, tá, para o que der e vier. Não vai faltar oportunidade. E com o Adilson Gonçalves, né, um digno representante do futebol amador regional, especialmente patinguense, a história como jogador, como treinador, como dirigente, não vai acabar nunca, né? A gente produziu mais um Histórias da Bola, que é feito exatamente para eternizar, personificar e nunca esquecer de pessoas e personagens como esse que ajudam a construir e eternizar o nosso futebol amador. A você, telespectador e telespectadora, uma vez mais, muito obrigado pela companhia e até o próximo História da Bola. Até lá!